Chegou o Assis Hoffman, Corujão 12. 12, uma dúzia. Gustavo Hoffman. É isso aí. Tudo bem, companheiros? Você que acompanha o Corujão, que já passeou pelos outros canais também, ou que está começando agora, não se esqueça, faça sua inscrição nos 4 canais, ative as notificações. O papo aqui agora é Bundesliga, que aponta um caminho para as grandes ligas europeias que querem terminar a atual temporada. Rafael Oliveira, de volta. Sim, estou de volta e lá no canal a gente fala sobre o Newcastle, a polêmica venda, provável venda do Newcastle, que pode virar um novo bilionário, né? Quem sabe uma nova potência aí do mercado de transferências de futebol. É muito estranho ver o Rafa assim, né, Léo? Realmente, o Rafa nessa versão Wolverine aí tá sensacional, velho. Tava no mundo Lost. Não ver, porque eu não vou ter coragem de fazer isso aqui, mas se eu desse uma mexida aqui no cabelo, ia virar um cabelo gigantesco. Ele tá compacto no momento, da forma que dá. Seria uma ideia. E legal que o Rafa tá fazendo um diário de quarentena praticamente. Então, quem acompanhou o primeiro vídeo da quarentena e tem visto todos, tem visto a barba crescer, o cabelo. Aí tira o bigode, aí na outra tá com barba, Dá uma preguiça fazer um monte de coisa em casa, viu? Bom, no Descamisados nós vamos mostrar a camisa dos times que não existem mais e tem dicas de livros de esporte para você ficar em casa e ficar nesse isolamento social até a pandemia passar. Bora falar de Bundesliga, Gustavo? Vai voltar? Bora! Vamos zerar o Drinking Game, hein? Agora acho que a gente consegue. Bom, porque nos outros a gente não falou ainda, né? Pela ordem aqui da gravação. Mas falamos no Bertozzi pelo Mundo sobre a Eredivisie, que optou por encerrar a temporada. A Bundesliga pretende encerrar a temporada até 30 de junho. Os clubes já voltaram aos treinamentos e a expectativa é que a competição volte com portões fechados agora em maio, sob diversas condições. Eu escrevi, inclusive, um texto no meu blog, no site da ESPN, sobre esse tema. Vou colocar no link mais aqui embaixo também para quem quiser pegar essas informações. Então, a Deutsche Fußball Liga, ela fez uma reunião virtual, remota, com todos os responsáveis, os clubes da Liga, da primeira e da segunda divisões, Bundesliga e Bundesliga 2, e definiu diversos parâmetros para retomar a competição. Vamos a eles. Partidas da Bundesliga poderão ter no máximo 98 pessoas na área do campo, incluindo os jogadores, e 115 trabalhando no estádio, nas arquibancadas. Para alguns estádios, haverá liberação extra de 109 funcionários para a área externa. Na segunda divisão, os limites são menores. 90 pessoas no campo, 98 nas arquibancadas e 82 no exterior do estádio. Além disso, a DFL ela vai promover testes regulares em todos os jogadores, em todos os envolvidos com o futebol profissional desses clubes diretamente relacionados às partidas também. Para isso, tomou a seguinte atitude: consultou 5 grandes laboratórios do país para descobrir a capacidade de testagem semanal desses laboratórios e avaliou qual seria o impacto da testagem desses profissionais de futebol na sociedade. Levantou-se o número de 880 mil testes semanais e desses 880 mil, 0,4% seriam de profissionais do futebol. Ou seja, a Bundesliga concluiu que o impacto na sociedade civil será muito pequeno. Lembrando que a Alemanha tem um alto número de pessoas infectadas e um alto número de mortes. Não podemos minimizar isso. Porém, uma situação muito mais controlada do que diversos outros países europeus que enfrentam ou enfrentaram uma crise mais severa. Então, assim, parece um caminho. A DFL aí, além disso, tomou algumas atitudes também, como a doação de uma verba altíssima, 500 mil euros, para um dos laboratórios seguirem pesquisando, apoia todo tipo de iniciativa, mas na prática mostrou um caminho. E como a gente falou no Bertozzi pelo Mundo, pressionada também pelo dinheiro. Afinal de contas, nessa reunião, foi declarado que os detentores dos direitos de transmissão estão de acordo com tudo isso que foi anunciado. E é importante colocar, né, que a Alemanha ela tem uma cultura de arquibancada muito forte, muito peculiar. Então você tem aí nos grandes grupos de ultras, né, uma pressão contra o retorno, né? Mesmo com toda essa questão colocada, elas entendem que
que na sociedade o futebol agora não pode ser prioridade e que o futebol sem torcedores não faz sentido de existir. O futebol apenas como espetáculo pela televisão, esses grupos. É claro que eles não respondem à totalidade. Muita gente quer voltar a ver futebol na televisão, nem todo mundo faz parte dessa cultura de arquibancada. Mas é um país que tem essa cultura muito latente, então, assim, não é unânime para todo mundo, vamos voltar ao futebol. Né? Existem esses grupos que são contrários. E acho que o mais importante de tudo isso que o Gustavo tocou a Alemanha pode ser exemplo. A Itália e a Espanha estão desenhando protocolos para a volta, só que há muito questionamento. A Associação dos Jogadores na Espanha mandou uma carta para o governo querendo saber, olha, como é que é essa história de nos testar constantemente? Porque a gente sabe que há uma defasagem, há um problema de número de testes. A gente não quer ficar visto pela sociedade como os privilegiados com testes constantes, enquanto está faltando até para o profissional do serviço de saúde. Então, assim, a Alemanha me parece um contexto muito peculiar para a gente pegar e falar, não, se a Alemanha vai voltar, dá para voltar em qualquer lugar, tá vendo? Então, acho que o cuidado que a gente tem que ter principalmente é esse, né? Acho que tem 2 pontos aí, né? Assim, um é esse, eu concordo. Eu acho que a Alemanha indica um caminho, e é um caminho que tem tudo a ver com a reabertura geral mesmo da sociedade, e é óbvio que não dá para afastar o futebol disso, porque tentar transformar o futebol numa prioridade nesse momento já seria um erro como ponto de partida, né? Então, esse é um ponto. Na Inglaterra também, o próprio Graham Potter deu uma entrevista boa falando sobre isso, sobre como os profissionais de saúde precisam ter os testes disponíveis antes de qualquer jogador de futebol ou qualquer pessoa envolvida numa partida ou campeonato de futebol. E eu acho que é importante perceber como uma coisa está diretamente associada à outra. Claramente, essa possibilidade de se ter um campeonato voltando vai ter que passar, assim como a abertura de qualquer sociedade também, vai ter que passar pela alta capacidade de testagem. Então, se a gente vê a Alemanha largando na frente como isso na Europa, a Coreia do Sul largando na frente na Ásia, que é um campeonato que também está marcado para começar agora no início de maio. Então, são países que são referências em capacidade de testagem. E aí é importante a gente diferenciar uma questão do número, porque às vezes o número pode confundir um pouco também. O Hoffman citou ali a questão dos testes e ela é fundamental. 0,4% da capacidade disponível de teste não é um número baixo, se a gente for falar proporcionalmente. 0,4% dos testes disponíveis no Brasil já fazem uma diferença, porque o Brasil testa muito pouco. Isso vale para outros países também. Só que quando você tem um país garantindo um mínimo de 818 mil testes por semana, com a possibilidade, que é o que a nota da Federação Alemã, da Liga Alemã, até fala, com a perspectiva de aumentar esse número, inclusive. Então, se a Alemanha fala em ampliar um número que já é de 818 mil, o número absoluto é muito importante aí. Certamente mais importante do que o próprio percentual, porque 0,4% pode ser muita coisa. Num momento de um combate apertado, difícil, de uma situação calamitosa para tantos países, né, para boa parte do mundo. Então, acho que as coisas estão muito associadas aí. Você ter uma capacidade maior de testagem vai te dizer melhor qual é a situação do combate de cada país e, consequentemente, você vai ter uma visão melhor se aquela sociedade já permite ter jogo ou não. Um detalhe importante também, na coletiva, logo depois do anúncio dessa lista de medidas, o Christian Seifert, falando como diretor da Liga, ele chega a comentar que vai ser um papel importante que os clubes conscientizem as suas bases de torcidas para que não haja aglomeração do lado de fora. Se tiver, eles vão ter que cancelar jogo. Eles querem passar essa mensagem. E a gente sabe que é difícil, principalmente se já tiver tudo envolvido. O campeonato voltou, o mundo inteiro já está transmitindo. Vai ser com portões fechados, isso é evidente. O futebol vai ser com portões fechados por um bom tempo. Mas, a partir do momento em que todo mundo já retomou as atividades, vai precisar ter muito pulso firme para falar, tem um bando lá fora e por isso o jogo vai ser cancelado. Eu acho um desafio muito grande, até do ponto de vista de pulso firme mesmo, de autoridade da Liga tentar colocar isso em prática. Não é uma missão fácil, não. São 2 pontos. Um era esse que eu queria ponderar com vocês, a questão da torcida, como você resolve dentro do estádio e fora do estádio, em jogos decisivos de título do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, do Leipzig. Como que você vai resolver essa questão do lado de fora? É policiamento? É só política de abordagem com a população? Como que você vai resolver isso do lado de fora? Porque você não pode ter aglomeração. Não, então, o Rafa, quando o Rafa toca, por exemplo, na questão do 0,4%, dos 818 mil testes, né? Eu acho que isso tem a ver, claro, com a situação da pandemia no próprio país, e não simplesmente realmente transportar o 0,4% para outros países. No caso da Alemanha,
é totalmente viável. E aí eu acho que entra nisso que você nisso que você pergunta, a questão também da cultura do povo. Então, assim, o povo alemão tem uma cultura maior de respeito, de solidariedade entre si e de disciplina. Isso não se aplica a 100% da população. Os ultras serão difíceis de controlar. Como controlar? Sendo prático, para não ficar em cima do muro. Com a ameaça, no caso é realmente uma ameaça de suspensão no campeonato novamente. O problema e aí eu já estou fazendo o meu próprio contraponto, é o que os ultras querem. Eles não querem que o campeonato volte. Então, talvez, com o policiamento, com a proibição de chegada, é difícil. Mas eu acho que é um caminho diante do cenário que existe na Alemanha. Não. Não, eu acho que nesse sentido, esse risco que o Gustavo levantou é real, cara. Os ultras, bom, vamos lembrar que não é uma coisa parecida, mas teve aquele cenário do jogo do Bayern e Hoffenheim lá, das faixas, e que teve toda aquela celeuma. Então, na verdade, são grupos que são unidos entre si, até é um ponto em que torcidas rivais concordam. Não só, a gente já discutiu, lembra, Todo Mundo Odeia o Leipzig, aqui foi um belo vídeo que a gente fez. A gente discutiu essa questão. Então é uma questão que, assim, tem coisas que a cultura de torcida é mais importante até do que a sua torcida pelo time. Eles defendem essa cultura. Então eu acho que há o perigo, sim. Acho que há o perigo dessas pessoas irem para a rua. Aí tem que ver se elas vão achar essa coisa mais importante do que a própria saúde, né? Mas não dá, eu não consigo garantir o bom senso de todo mundo nesse momento. Mas é um risco que se corre, porque eu acho que se voltar e esses grupos de torcedores quiserem fazer de tudo para que não volte, pode acontecer. E tem um outro ponto, né? O que vai acontecer se aparecer um jogador positivo? E o jogo for amanhã, por exemplo? Testa todo mundo? Adia o jogo? São situações que têm que ser previstas e muito bem previstas, porque não está descartado de acontecer, né? Não é só jogador, não, viu, Rafa? Tem questão também, nesse termo que você leu, Gustavo, não fala de imprensa, porque todo o jogo tem dezenas de jornalistas envolvidos. Como que você vai escalar jornalista? Todos eles serão testados também? Porque se entrar um que está infectado, já é um problema. Né, Rafa? Provavelmente sem acesso à imprensa, só detentores de direitos. Sim, mas eu estou falando quem está envolvido na transmissão. Como você vai fazer com esse monte de jornalista que tá? É o câmera, é o assistente. Você quer ver um outro ponto, Alex? Como é que vai ser o VAR, que tem 3, 4 caras na cabine, um do lado do outro? Talvez você tenha que fazer o VAR de 3, 4 cabines diferentes, né, na central. E aí, como é que você faz com muitos jogos de demanda? Não dá muito complexo. Né? É muita coisa que, assim, a gente às vezes não está nem pensando como uma coisa principal e que vai ter que ser pensada para o futebol voltar. Então, a gente não pode pensar que vai estalar o dedo e vai jogar a bola amanhã, porque não é tão simples, não. E antes disso tudo, tem um ponto que é ainda anterior a tudo isso. A gente não sabe o que vai ser a consequência inicial de uma flexibilização da volta, da reabertura da sociedade. Pode ser que a Alemanha perceba em poucos dias que reabrir o funcionamento natural ou semi-natural, porque o normal vai demorar muito para voltar, mas que só essa primeira abertura já pode trazer alguns efeitos e algumas consequências que liguem o alerta. E se o alerta estiver ligado, faz sentido recomeçar campeonato? Porque a gente está falando sobre contato entre jogadores e tudo, só que é bom lembrar que, tudo bem, a Alemanha não é um país territorialmente tão grande quanto o Brasil, mas você tem viagens, você tem transporte de delegações entre jogos, regiões, e então isso é um problema, é uma realidade, porque você naturalmente exige o contato entre muita gente, mesmo que seja um contato cuidadoso, você expõe ao risco. Então essa reabertura vai precisar ser um primeiro passo para a gente ver se não vai ter um passo atrás e se o futebol realmente vai poder voltar. E na verdade, né, Rafa, isso que você está falando, diversos especialistas têm afirmado mesmo, né, que o mundo não será mais como era antigamente. Isso é música até, né? Mas o novo mundo é diferente. Então, a questão de convívio social, de aglomerações, tudo isso vai mudar. Até sair a vacina, até a ciência entender ainda mais o que está acontecendo, e diversos especialistas têm afirmado que a questão de isolamento social, até essa vacina surgir, ela vai e volta. Você solta o próprio
ex-ministro da Saúde do Brasil, falava sobre isso, né? Que você pode soltar um pouco, mas depois, opa, os números subiram, aperta de novo. Né? E isso, muitos especialistas, mundo afora, têm afirmado também que pode acontecer. Sabe uma só coisa? para terminar. Diga, Léo. Fala. Não, é que eu ia levemente mudar de assunto, então fala aí. Não, só para fechar esse assunto. Mas assim, legal, não pode torcida, estádio fechado, tudo isso. Eu não posso ir na casa do amigo, do meu vizinho. A gente se junta lá para ver o jogo do Bayern. Alex, então, não vai querer tirar influenciador e sair fazendo festinha aí não, hein? Pelo amor de Deus. Então, mas é muito complexo. Não posso ir no estádio, então quero ver o jogo, então vou no vizinho ali. Na Itália tá rolando isso agora, né? Que vai para a fase 2 e tá falando que você vai poder visitar pessoas próximas, parente, namorada. Tem gente achando que isso vai poder ver o jogo junto, fazer festa. Então, o problema é que, assim, contar com o bom senso das pessoas nunca é uma boa ideia, né? Então é coisa complicada. Até porque o bom senso de cada um é diferente, né? Exatamente. Não, é que só para falar que, como a gente não citou ainda, o The Athletic tá com uma seleção da Bundesliga, né? O Rafael Honigstein fez. O Rafael Honigstein é um dos maiores especialistas em Bundesliga. Né? Os livros dele também são espetaculares. Ele fez mesmo a seleção. Eu achei que o Bertozzi fosse falar de outra coisa, que não entraria no nosso drinking game, mas que tem a ver com essa retomada, que é a possibilidade da ampliação do número de substituições no futebol. Né? Sim, é verdade. É algo que é bom para quem, Gustavo? Aí sim. Não entendi. Pro Bayern, pro Leipzig? RB Leipzig, tem que falar todos. Eu tô abrindo aqui a seleção do Honigstein, que eu não lembro ela inteira de cabeça. Tá aqui, Gulax, Tapsoba, Upamecano e Hummels, Hakimi, Thiago, Havertz e Davis, Sancho, Lewandowski e Werner. Ele montou no 3-4-3. Realmente bom time, hein? Tem, timaço. Ele conseguiu equilibrar bem com jogadores de vários times. Né? Assine o The Athletic e se você quiser saber como, me pergunte que eu tenho um código de desconto para você. Nesse time, o Felipe Coutinho é banco, Gustavo? Meu Deus. Lógico, ele não está entre os melhores da temporada. Lógico que não. O que eu tenho defendido bastante, porque eu vejo uma falta de atenção maior nos comentários, nas análises, as pessoas que têm falado, o Felipe Coutinho não está jogando nada no Bayern, o Felipe Coutinho faz uma péssima temporada. Não, ele faz uma boa temporada. Tanto é que ele está entre os artilheiros, ele é o 4º artilheiro do time, são 9 gols e 8 assistências em 32 jogos na temporada completa, contando todas as competições. Com o Kovac ele era titular absoluto, com o Hansi Flick ele perdeu a posição, mas terminou como titular antes da pausa por conta da pandemia. Houve também lesões do time, mas assim, a temporada do Coutinho ela é boa no Bayern. Ela não é espetacular a ponto de estar na seleção, por exemplo, mas ela é boa. É que fica abaixo da expectativa do valor que o Bayern teria que pagar para continuar com o Coutinho. Pelo amor de Deus, só para fechar esse assunto. Só para fechar, Rafa, não dá para perguntar para o Gustavo isso, melhor perguntar para o Rafa. Você, se fosse o Felipe Coutinho, continuaria na próxima janela no Bayern ou iria para o Newcastle, por exemplo? Já dando gancho para o seu canal. Depende muito do que vai ser o projeto. Depende nada, você tá louco. Depende do que vai ser o projeto. Até pelo momento dele na carreira, uma questão de protagonismo, de repente ser uma das... Se for um projeto muito ambicioso, ele pode ser uma das estrelas, um dos protagonistas nisso, uma volta à Premier League, onde ele saiu bem na época, mas evidentemente não dá para comparar a grandeza dos clubes. Né? Então é óbvio que você estar no Bayern significa estar num patamar acima. Quer saber mais mas esportivamente eu acho que pro Coutinho, e eu até falei já sobre isso em programas recentes, né? Esportivamente para mim, o Coutinho precisa pegar esse desafio para frente, sabe? Assumir a camisa do Bayern, ser jogador do Bayern. Ele tem um ambiente muito querido por lá, se adaptou muito bem ao futebol alemão, não é fácil adaptar ao futebol alemão, e ele está jogando bem, então ele deveria, digamos, forçar a barra para continuar no Bayern. Assim como ele forçou para sair do Liverpool e ir para o Barcelona, poderia tentar o possível e o impossível para continuar na Baviera. Não, chega, né? Chega, né, Léo? Chega. Tá bom, né? Já agora conseguimos zerar o Drinking Game já. Boa. Esse é o Assiste aí, Hoff. Você fica ligado também no Corujão 12, no Rafael Oliveira Futebol, no Bertozzi pelo Mundo e também tem o Descamisados. Até a próxima.